Ao dispor as cartas sobre a mesa, a cartomante ficou surpresa por nunca ter visto um cliente com tanta sorte. A mulher garante à cliente que até mesmo um suspiro aleatório pode lhe render dinheiro. A personagem principal fica chocada com as palavras da cartomante. Ela diz que as cartas mostram que todas as riquezas do mundo a estão seguindo. A moça de cabelos loiros e vestido bonito que pediu a leitura diz modestamente que nem sempre o excesso é bom. De repente, colocando outra carta sobre a mesa, a cartomante diz à moça que ela terá terríveis fracassos no amor. Ela sugere que parece que toda a sorte do cliente no amor se transformou em dinheiro. A personagem principal ficou chocada com isso, porque, como ela mesma diz, já está noiva, e por amor, não por conveniência. A cartomante apenas disse com certa dúvida que tudo mudaria em breve para ela, o que deixou a moça perplexa. A cartomante, cruzando as mãos, astutamente diz que não cobrará da moça, mas pagará pelos seus serviços quando descobrir que sua leitura estava correta. Apressando-se para o palácio, a dama recorda as palavras da vidente. Toda a sua sorte no amor se transformou em dinheiro, o que significa que o noivado terminará em breve. Ela considera essas previsões um completo disparate. As palavras da mulher preenchem os pensamentos da personagem principal, mas ela entende que tudo voltará ao normal assim que vir o rosto de seu escolhido, Reinhardt. A garota avista um barco perto do palácio e de repente percebe que nunca o tinha visto antes. Os criados tentaram impedir Lady Blodin, que caminhava decididamente em direção ao noivo, dizendo que ela não podia perturbá-lo naquele momento. Mas ela os ignora completamente. E ao chegar aos aposentos de Reinhardt, abre as portas furiosamente. Um jovem ruivo nu, que estava de pé ao lado de uma certa senhora na cama, olhou para a porta com desagrado. Ele ficou chocado ao ver sua noiva Ilia ali, com o rosto transbordando de angústia por ter flagrado seu amado com um estranho. Ao se aproximar da escolhida, Reinhardt diz confusa que nem tudo é como ela pensava. O homem explica que a convidada de sua irmã derramou vinho em seu vestido e simplesmente quis se trocar. A própria moça ficou constrangida. A protagonista, dominada pela raiva, apertou o tecido do vestido com força. Ela não acreditava nas desculpas do noivo. De repente, Reinhardt, aproximando-se de Ilia de forma ameaçadora, diz que, embora estejam noivos, ninguém lhe deu o direito de entrar em seu quarto sem pedir permissão. Caminhando calmamente pela sala, ele aconselha a noiva a aprender boas maneiras, já que ela nem sequer bateu na porta, a princípio. A garota cai em prantos porque o escolhido a está fazendo se sentir culpada por tudo. Ela não entende como ele se atreveu a fazer isso com ela. Enquanto Reinhardt flertava com a convidada de sua irmã Ilia, não teve escolha a não ser acreditar que sua sorte no amor havia desaparecido completamente. A personagem principal nasceu em uma família rica de condes. Seus pais já estavam longe de ser pobres. Mas após o nascimento dela, qualquer negócio que iniciassem era um sucesso incrível, e um parente distante desconhecido deixou-lhes uma enorme herança. Ilia sempre ganhava o primeiro lugar em qualquer competição. Sempre que saía de casa sem dinheiro, encontrava moedas de ouro e os restaurantes a serviam de graça, alegando que ela era a sua 10ª milésima cliente. A vida de Lady Blodin era perfeita. Ela até conseguiu ficar noiva de seu primeiro amor. Mas apesar de ter sacrificado tudo por amor, sua flor nunca desabrochou. Ela acreditava que Reinhardt era seu destino, então o amava em silêncio à distância. Mesmo depois do noivado, ela se esforçou para ser perfeita para ele. Ao saber que seu amado gostava de pessoas gentis e amigáveis, Ilia começou a sorrir com mais frequência e até mudou seus interesses para agradá-lo. No entanto, ele reagiu encarando tudo com naturalidade. A garota admite que talvez não consiga expressar seus sentimentos, mas eles cultivaram esse amor juntos, mesmo que suas dimensões fossem diferentes. Ela tem certeza de que ele não teria concordado com o noivado se não estivesse feliz com isso. E um dia a personagem principal percebeu que não era uma pessoa tímida, mas sim uma covarde, e que esse noivo só lhe trouxe prejuízos. A garota se lembrou de outro fato interessante. Pensando bem, Reinhardt só a procurava quando pedia dinheiro. Olhando corajosamente para seu reflexo na janela, a dama jura para si mesma que não será mais uma covarde e que, antes de tudo, romperá o noivado. Ela se lembrou da mesma cartomante que prometeu cobrar apenas se acertasse. Lembrando-se disso, Ilia decidiu que deveria ir ao banco. Ao abrir o armário e examinar suas roupas, Lady Blodin ficou insatisfeita com o fato de não possuir sequer roupas normais. Tudo havia sido escolhido para agradar ao gosto de Reinhardt. Ela também decide dar uma passada na loja e comprar algumas roupas novas, já que vai sair de qualquer maneira. Ao sair da sala, a moça cumprimentou seus subordinados Francis e Malek. Um dos rapazes ficou surpreso ao ver sua mestra. O jovem loiro com lágrimas nos olhos disse à senhora que estavam muito preocupados com ela, porque ela havia perdido muito peso,
mas ela o assegurou de que estava tudo bem. Ilia perguntou aos homens onde estavam seus pais e seu irmão, ao que eles responderam que já tinham ido embora. A personagem principal acredita que não vê sua família há algum tempo porque estava obcecada por Reinhardt. Ela decide encontrá-los mais tarde e pedir desculpas. Mas a garota entende que primeiro precisa terminar o que começou. Então, depois de algum tempo, sai do banco com uma enorme sacola de dinheiro. Um transeunte observando Ilia perguntou ao amigo quem ela era. Ele respondeu surpreso que ela era uma mulher da família Blodin. Outro homem lembrou-se imediatamente do nome. Esta é uma família que continuará rica, mesmo que 3 gerações futuras não ganhem um centavo. A criada que também carregava a bolsa da senhora perguntou-lhe se não deveriam voltar para a propriedade. Mas ela disse sorrindo que não, porque eles precisavam ir a algum lugar com urgência. A personagem principal foi a mesma cartomante que já havia consultado antes. Aparentemente, sem reconhecer sua antiga cliente, ela mencionou casualmente que o estabelecimento estava fechado. Mas Lady Blodin, ao despejar uma montanha de moedas de ouro sobre a mesa da mulher, o que a faz clamar a Deus diversas vezes, afirma que estava certa. Sentando-se à mesa, ele acrescenta que não vai poupar o dinheiro, já que a cartomante salvou sua vida. Agora a moça pede à cartomante que analise novamente sua sorte no amor. A mulher avisa a cliente que o destino raramente muda em um mês, mas a julgar pelas configurações do mapa astral, ela vê um parceiro dedicado ao seu lado. A cartomante tirou outra carta e disse que o destino desse homem não era favorável, mas que ele a encontraria e prosperaria. A heroína atônita levantou-se de um salto e perguntou à vidente sobre as traições. Ela diz que não pode afirmar com certeza, mas Elia e esse homem são ambos nobres. A mulher aconselha a madame a ir para o oeste, e então diz ela: algo de bom lhe acontecerá. Algum tempo depois, enquanto estava em uma loja de roupas caras, Lady Blodin apontava repetidamente para as vendedoras os inúmeros itens que pretendia comprar. A menina, sorrindo, pede que embrulhem tudo para ela, exceto alguns vestidos, e os funcionários da loja a agradecem por sua grande generosidade. E Lia está feliz por poder ir às compras novamente assim, mas o que ela mais gosta é de poder comprar de acordo com o seu próprio gosto. Ao ver sua senhora com o novo visual, Francisco a elogiou dizendo que ela estava simplesmente magnífica. Malek comentou modestamente que, como esperado, sua senhora tinha excelente gosto. O personagem principal perguntou aos homens se era difícil para eles ficarem parados por tanto tempo, ao que eles responderam que estavam gostando. A personagem principal diz que gostaria de caminhar um pouco mais, então sugere comprar presentes e depois voltar para casa. Mas uma funcionária da loja se aproxima dela e pergunta o que ela deveria fazer com as roupas que usava antes de comprar tudo novo. A protagonista imediatamente se lembra de seu noivo fracassado, que lhe diz em qual roupa ela fica melhor. Sem pensar 2 vezes, a garota de cabeça erguida ordena à consultora que se desfaça de todas as suas roupas velhas e em seguida sai. Ao olhar as caixas em outra loja, ela fica desapontada porque pensava que encontraria pelo menos algo de valor entre elas. Ilia percebe que estava tão obcecada por Reinhardt que não conseguia nem dar atenção à sua família, e por causa dos conselhos dele, muitas vezes se decepcionava. Ela decide pedir desculpas à sua família, oferecendo-lhes caixas de música como presentes, mas ao examinar uma delas, percebe que é revestida com vidro de baixa qualidade. De repente, além da senhora rica, um jovem moreno bonito de olhos azuis e semblante sério entrou na loja. Ele foi recebido calorosamente pela vendedora. Enquanto o homem dizia à vendedora que queria comprar algo para dar de presente, Blodin, que o observava, ficou surpreso com a sua beleza. A garota ajeitou o chapéu de forma desajeitada, pois achou a aparência do homem um pouco estranha. Mas ela ficou verdadeiramente chocada ao ver que a vendedora estava vendendo a mesma caixa de péssima qualidade para o homem e por 150 coroas. Ilia percebe que se trata de um golpe e que pessoas pobres jamais pagariam essa quantia por uma caixa tão horrível. Mas de repente o homem diz que quer levá-la, o que deixa a jovem atônita, e o consultor agradece-lhe alegremente. A funcionária começou a recomendar outras caixas de música, dizendo que eram novas e muito populares. Mas a cliente estava claramente farta de ouvir suas histórias. Entretanto, o personagem principal ficou ainda mais irritado quando a garota disse ao homem que somente naquele dia a caixa estava sendo vendida a um bom preço, 150 coroas. Ilia decidiu intervir. Tomou a caixa da vendedora e disse ao desconhecido que aquilo não era um bom sinal e que iriam enganá-lo. A senhora, que tinha visto o preço real na caixa, disse que deveria custar 60 coroas, mas por algum motivo o preço aumentou em poucos minutos. O consultor permaneceu perplexo, e a heroína olhou para o rosto do homem que, por razões desconhecidas, parecia muito assustador. A garota não se assustou com isso. Apenas ficou um pouco constrangida. Ela achou que talvez tivesse intervido de forma muito grosseira.
Mas Ilha não conseguiu recusar pedidos tão tolos. Ela cedeu como uma garota boba e acabou traída. Tudo isso a faz lembrar da época em que passava noites inteiras em lágrimas. Reunindo toda a sua coragem, ela perguntou aos cavalheiros se poderia oferecer algo, pois não podia ignorar tal coisa. Aqui o funcionário ressentido afirma que todos os preços das mercadorias já foram determinados pelo dono da loja. Como se estivesse retratando a heroína como uma plebeia sem instrução, a garota garante que 150 coroas não é caro, mas sim uma ótima oferta. A consultora então disse que a mulher estava sobrecarregada porque não tinha condições de comprar um item tão caro. A mulher percebeu que estava sendo provocada. O personagem principal se chamava Francis, que apareceu ao lado dela num instante. Ele atendeu ao pedido de sua senhora. Algum tempo depois, um homem invade a loja e entrega a Ilha um comprovante de compra, prometendo enviar o restante dos documentos para sua mansão. Ele diz à senhorita que sua assinatura já está lá e que só falta ela assinar. A funcionária perplexa chama o dono da loja. O dono beija a mão de Lady Blodgett e agradece por ela ter pedido o dobro do preço. Ele então se vira para a conselheira e lhe diz com raiva que ela não pode mais chamá-lo de mestre, porque ele não é mais um. Apontando para a personagem principal, o homem anuncia solenemente a todos que ela agora será a dona da loja. Mostrando a todos os documentos referentes à compra da loja inteira, ele afirma com satisfação que agora está no comando e, portanto, pode estipular o preço que quiser. A moça perguntou se havia alguma objeção ao fato de ela querer fixar o preço da caixa com vidro de baixa qualidade em 60 coroas, ao que o funcionário respondeu timidamente que não. Sem sequer notar o homem ao seu lado, a nova proprietária ordenou à sua subordinada que começasse a criar novas etiquetas de preço e a limpar um pouco o pó. Um homem aproximou-se de Ilha, curvou-se e agradeceu-lhe pela ajuda. Isso deixou a mulher um pouco perplexa. Ela não conseguia acreditar que estava sendo agradecida por tal coisa. Ela acenou com as mãos em sinal de desdém e disse que suas ações tinham sido um tanto caóticas. Ela se desculpou por tê-lo incomodado. Citando como exemplo uma funcionária da loja, a garota diz que assim que uma pessoa percebe uma dúvida, ela imediatamente tenta persuadir, e é melhor superar isso logo de início. Com uma expressão ameaçadora, o homem diz que não está acostumado a ser rejeitado. Embora a julgar por seu rosto, a heroína pense que seja o contrário. Mas Lady Blodin acredita que não se deve julgar as pessoas pela aparência. Ela oferece calmamente alguns conselhos à estranha. Ele concorda após o que a anfitriã lhe apresenta algumas caixas, dizendo que contém música calma e são mais atraentes visualmente. De repente, um sorriso agradável iluminou o rosto do homem. Ele ouviu atentamente todas as recomendações da senhora, e Lia até olhou fixamente para o rosto dele. Isso a impressionou porque 1 minuto antes ele estava com um humor completamente diferente. Ela presumiu que ele estava comprando uma caixa de música para sua noiva, o que a fez sentir um pouco de inveja da pessoa que receberia o presente. Ao se preparar para deixar a loja, a protagonista pede ao antigo dono que assuma a administração do estabelecimento por um tempo, prometendo que logo encontrará um novo gerente. Mas a moça é abordada por um homem que lhe entrega 3 moedas de ouro. Ele pede que ela aceite essa pequena quantia como sinal de gratidão. O desconhecido explica que se sente culpado porque ela lhe recomendou a caixa, pois ele tomou muito do tempo dela. E Lia sentiu imediatamente que as boas intenções que tivera se dissiparam. Então disse com firmeza que recusava. O jovem confuso quis oferecer-lhe algo mais, mas ela disse que não valia a pena, pois nunca esperava nada em troca. Ao entrar em sua carruagem, ela acrescenta que ele é a primeira pessoa que já tentou recompensá-la com dinheiro. Mas a garota pede perdão e diz que não precisa do dinheiro de outras pessoas porque seu sobrenome é Blodgett. Enquanto estava na carruagem, o personagem principal abrindo a cortina da janela, olhou para o homem que permaneceu parado no mesmo lugar. Então ela se lembrou das palavras da cartomante que a aconselhou a ir para o oeste hoje, e que então algo de bom lhe aconteceria. A senhora não estava muito interessada nessas previsões. Ela estava mais preocupada em saber se sua loja iria prosperar. A senhorita Blodin ordenou ao cocheiro que voltasse para casa, o que ele fez imediatamente, e a carruagem seguiu viagem. O jovem, porém, não disse uma palavra, observando o transporte de sua patroa se afastar. Assim que Ilha se viu à porta de seu palácio natal, foi imediatamente recebida por seu irmão Henley Blodin. Ele é um gênio sem precedentes em todo o império, e para o personagem principal, ele é o cara mais doce do mundo, e um irmão mais velho. Henley tem sido muito carinhoso com sua irmã desde que ela era criança, suprindo as necessidades de seus pais que estavam sempre ocupados. A garota estava tão preocupada com a solidão que adiou sua entrada na academia e ele estava sempre preocupado com ela. Eles tiveram um relacionamento maravilhoso, até o momento em que Ilya se apaixonou por Reinhardt.
Assim que Henley viu a irmã na soleira da porta, perguntou imediatamente com desdém se ela tinha ido fazer as pazes com o noivo. Ao falar com um parente, o gênio do império conta que toda a família estava muito preocupada com ela. Ela chegava em casa toda chorosa e se trancava no quarto por um mês inteiro. De repente, Ilha diz que não suporta Hart. Isso deixa o homem confuso. Ele pergunta se ela comprou todos aqueles presentes para ele. A senhorita Blodin nega isso categoricamente, pois comprou tudo isso apenas para si mesma. Com as palmas das mãos cruzadas, ela diz ao irmão que esteve muito errada o tempo todo e que se arrepende profundamente de ter agido de forma tão infantil sem dar ouvidos a ninguém. Ilia percebe que deixou todos na família preocupados. Então pede desculpas por tudo o que aconteceu. A protagonista sabe que seu irmão odeia Hart, e pensando bem, ele provavelmente sabia desde o início como tudo terminaria. Henley avisou sua irmã que seu noivo era um homem mau e que um dia a magoaria, mas ela estava muito preocupada porque sua família não a entendia. O homem ajeitou os óculos surpreso com a súbita mudança de opinião da irmã e perguntou se ela estava doente. A heroína riu disso. Agora ela sabia que seu irmão sempre se importara e se preocupara com ela, e que fora tolice de sua parte ignorar os sentimentos dos outros. Sentando-se à mesa e servindo uma xícara de chá, Henley perguntou a Ilya o que havia acontecido um mês antes. A garota se lembra de algo ruim que lhe aconteceu no passado. Uma infidelidade. Ela quer ser honesta com a pessoa amada, mas ainda acha difícil falar sobre isso. Lady Bloden junta as mãos nervosamente e pergunta se podem conversar sobre isso mais tarde. Percebendo o estado tenso de sua irmã, o gênio do império deduz que Hart fez algo. Balançando a perna, Henley admite que havia sido paciente até então, porque sua irmã havia comentado sobre sua atração pelo noivo. Ele diz que não ficará satisfeito se Ilia o defender desta vez também, mas a garota o interrompe, dizendo que ela e Hart brigaram. A personagem principal diz que não conseguiu tomar uma decisão por muito tempo, então permaneceu em silêncio, mas agora finalmente decidiu que quer cancelar o casamento com ele. O irmão ficou seriamente chocado com essa declaração. Ele lembrou à irmã que ela já havia planejado tudo para o feriado. Ela observa calmamente que eles já estavam ocupados com os preparativos, então podem tolerar um pequeno atraso. A senhora percebe que, embora tenha dito tudo isso com confiança, ainda tem muitas questões a resolver antes de poder cancelar o casamento com Hart. Atualmente, as famílias dos noivos administram um negócio conjunto e utilizam o noivado de seus herdeiros como uma ferramenta. Por maior que seja a riqueza da família Blodin, o Império Ishtar é uma sociedade construída sobre uma hierarquia nobre, e não é tão fácil para a família de um conde exigir que o marquês rompa seu noivado. Além disso, a princesa herdeira do Império é sobrinha do marquês Tercian. A família da heroína já não se dá muito bem com a do imperador, então as acusações dela certamente os colocarão em risco e lhes causarão grandes prejuízos. E para piorar ainda mais a situação, o marquês Tercian é o superior imediato de Henley, e se Ilia não tomar cuidado, esse incidente certamente levará a represálias. A garota percebe que para romper o noivado em segurança, precisa pedir ajuda a alguém de posição social mais elevada. Subitamente, uma subordinada se aproxima da senhorita Bloden e lhe entrega um belo envelope dizendo que ela recebeu um convite para um banquete do Palácio Imperial. A senhora não havia imaginado tal reviravolta então, nem tentou esconder a surpresa no rosto. Ela percebeu que tinha uma oportunidade maravilhosa em mãos. O tempo retorna à conversa com seu irmão, onde a heroína diz que teve uma briga com Hart, mas que agora se sente deslocada. Henley suspirou quando sua irmã disse que achava que seria infeliz se casasse daquele jeito, então queria parar de fazer planos por um tempo. Levantando-se do sofá, ele vai ao encontro de Ilia e promete entrar em contato com o Marquês Tercian quando de repente a garota o interrompe. A senhora disse que queria falar pessoalmente com Hart e também com os pais dele, e que ele não precisava mais se preocupar. O homem olhou para a irmã com uma expressão confusa por um longo tempo, mas finalmente concordou com ela. A senhorita Blodin se sente constrangida. Faz muito tempo que ela não consegue ter uma conversa tão sincera com seu irmão mais velho. Henley repara num enfeite sobre a mesa e pergunta o que é. O protagonista responde que não é nada de especial. Um simples presente. O gênio do império pegou o objeto sem demonstrar qualquer emoção e começou a examiná-lo. Ilia considerou a possibilidade de não tê-lo comprado, já que seu amado não estava reagindo de forma alguma. A menina pede desculpas ao irmão pelo que dirá a seguir. Ela diz que ainda tem trabalho a fazer, então pede permissão para sair primeiro. Quando a irmã saiu agradecendo a Henley por tudo, ele, olhando para o presente, sorriu e também agradeceu em voz alta aparente pela atenção. Quando chegou a noite tranquila, Ilia, antes de adormecer, decidiu dar uma olhada na joia que estava na caixa. Descobri que na caixinha havia um pequeno botão de punho dourado, usado como enfeite na borda da manga da camisa masculina.
De repente, a heroína se lembrou da delicada mangônia branca e de um dia de primavera em que ela floresceu no jardim atrás do Palácio Imperial. E foi nesse dia que ela, enquanto caminhava pelo jardim, caiu acidentalmente na água, o que fez com que todas as suas roupas ficassem molhadas. Mas um homem desconhecido veio em seu auxílio, cujo rosto a vítima não conseguiu se lembrar. Mas Ilha se lembrava claramente de como o cabelo dele brilhava. Como o sol nascente naquele momento, ela soube que estava apaixonada. Então ela sentiu o calor e o sabor da vida, e seu coração se encheu de calor. As coisas eram diferentes agora. Lady Blooding acreditava que Reinhardt a visitaria pelo menos uma vez. Ela queria ouvi-lo se arrepender de seus atos. A garota o imaginou derramando lágrimas, pedindo-lhe perdão repetidamente. Mas a personagem principal não consegue acreditar que ele nem sequer lhe enviou uma carta, quanto mais fez a visita. Ela está irritada com isso, mas também encontra alguns pontos positivos. Graças a ele, ela conseguiu organizar seus pensamentos rapidamente. Ilia tem quase certeza de que Reinhardt recebeu o mesmo convite para o baile que ela. A senhora sabe que seu noivo fracassado adora banquetes, então a presença dele no evento é garantida. A garota coloca a caixa com as joias do homem sobre a mesa, lembrando a si mesma que seria melhor devolvê-la imediatamente ao dono. 4 dias depois, chegou o dia do banquete que foi realizado no luxuoso palácio da família imperial. Os convidados conversavam entre si sobre diversos assuntos enquanto bebiam bebidas alcoólicas caras. Mas a atenção deles imediatamente se voltou para a personagem principal. Todos ficaram impressionados com a beleza da mulher e perguntavam uns aos outros quem ela era. Mas então Elias se depara com Reinhardt, que, como se nada tivesse acontecido, diz que hoje ela está simplesmente magnífica. O homem pergunta a Lady Blooding se ela sempre gostou de vestidos assim, mas ela só pensa no que poderia ver naquele tolo. Reinhardt, dizendo que mal reconheceu sua noiva, quis pegar a moça pela mão, mas ela o puxou e ordenou que não a tocasse. O pretendente perguntou à moça se ela tinha perdido a cabeça. Ele achava que a raiva dela já havia passado, pois ele havia dito que não a tinha traído. Ilia, sem desviar o olhar furioso do homem, pergunta-lhe se ele está em sã consciência ao fazer-lhe tais perguntas e falar com ela daquela maneira. Enquanto a garota dizia que as desculpas dele não significavam nada e que ele não deveria tratá-la com tanta leviandade, ela se lembrou da abotoadura que tinha que dar para aquele lixo, de quem esperava tanto. Reinhardt pede que ela pare de falar sobre isso porque acha que ela está exagerando em tudo. Isso deixou a garota ainda mais furiosa, e agora ela estava convencida de que aquele homem não tinha vergonha nem consciência alguma. Mas ela decide ter paciência para lhe entregar as joias cuja caixa ela já está abrindo. Mas então a atenção dos cavalheiros foi atraída por um certo senhor Evantion, que não comparecia aos banquetes há muito tempo, mas que agora aumentava a frequência dos bailes com suas visitas. O personagem principal repara num homem alto de cabelos escuros no meio da multidão, sobre quem dizem que até o assistente que está sempre com ele também veio. Lady Blooding ouve dizer que algumas pessoas têm medo de se aproximar e cumprimentá-lo, porque ouviram dizer que ele não é muito amigável. Carhan Evantion é o segundo filho do Duque Evantion, sobre quem pouco se sabe. Ilia soube que ele havia deposto e assumido o lugar de seu irmão mais velho. O legítimo herdeiro Carhan era um assassino que jamais derramara uma gota de sangue ou lágrima no campo de batalha. Sua personalidade vil o levou a se livrar do irmão para alcançar suas próprias ambições. A maioria dos rumores sobre ele são estritamente negativos. A garota percebe que esta é a primeira vez que encontra Carhan, mas ainda não consegue distinguir seu rosto na multidão. Mas a heroína lembrou-se subitamente de que não era hora de pensar nisso, pois precisava urgentemente contar algo a Reinhardt. Mas seus planos foram interrompidos quando a atenção do homem se voltou para o Sr. Trezian. A senhora percebeu que aquele não era o melhor momento para conversar, já que Trezian tinha ligações com Reinhardt. O cavalheiro que cumprimentou primeiro o noivo de Ilia logo anotou também, dizendo que ela estava simplesmente deslumbrante. De repente, Reinhardt passou o braço em volta do ombro da moça e disse que era natural porque sua noiva era uma verdadeira beleza. Lady Blooding sente repulsa por esse homem vil ter se aproximado dela dessa maneira. Ela decide partir rapidamente, pois agora não é o momento para essa conversa. Mas então o Sr. Tercian, aproveitando a oportunidade, quer perguntar quando será possível alugar a casa sobre a qual conversaram. Uma das garotas diz que gostaria de visitar o camarim. Então pede a Reinhardt que use seu nome. Ele diz alegremente que fará tudo em breve. Então eles só precisam esperar um pouco mais. Então o noivo fracassado pergunta a Ilia Blooding se ela entendeu tudo o que aqueles cavalheiros queriam fazer. Mas a heroína abruptamente se afasta dos braços do traidor e pergunta se ele pretende usá-la e por que ela precisa ajudá-lo.
Rehart, perplexo com a reação da garota, lembrou-a sem jeito de uma certa promessa, por causa da qual ela agora tinha que cumprir seu pedido. A senhorita Blodin, com um sorriso malicioso bem na cara do infrator, afirma com confiança que ele pode resolver tudo sozinho. Depois disso, a garota sai correndo do quarto, embora o homem tenha tentado inúmeras vezes impedi-la. E Lia, depois de se mudar para a varanda e tomar alguns goles de champanhe, está furiosa por não conseguir nem devolver a abotoadura para aquele inseto, muito menos ter uma conversa séria sobre romper o noivado. Com uma expressão triste no rosto, ela percebe que está incrivelmente cansada de se comunicar com uma pessoa tão vil quanto Rehart. A senhora se pergunta por que deveria devolver alguma coisa a ele, então, preparando-se para jogar fora a abotoadura, diz que é melhor simplesmente se livrar dela. Mas ela não consegue concluir a ação, pois sua atenção se voltou para Karen, que por algum motivo também pulou na sacada. A personagem principal, tão surpresa e atônita, nem sequer reconheceu imediatamente o rosto do homem. Ela não conseguia entender por que ele estava ali com ela. Evantion, cobrindo o rosto com a mão, pede perdão à senhora e diz que sabia que ela estava ali, mas estava com muita pressa. Já tocando a maçaneta da porta com a mão, ele disse que vai deixar a garota em paz por enquanto. Mas de repente ela pediu que ele esperasse, e o homem se virou para ela confuso. E Lia deixa claro que percebe que algo aconteceu com ele. Então permite que ele fique por um tempo. Os olhos de Evantion se encheram instantaneamente de surpresa e inspiração. Ele agradeceu à senhora por sua gentileza. Observando o estranho à heroína, presumiu que ele estava a uma certa distância para que ela não se sentisse desconfortável. Carhan parecia deslumbrante para ela ao pôr do sol. Mas, observando com mais atenção sua expressão, a garota começa a achar que ele parece estar de mau humor. Lady Blodin se perguntou se deveria ser honesta e dizer ao homem que ele parecia bastante ameaçador, mas naquele momento, Evantion pediu desculpas à sua mestra pelo ocorrido anteriormente. A princípio, ela não entendeu o que ele queria dizer. Ilia lembrou-se rapidamente de que estavam falando sobre o incidente em que Carhan lhe ofereceu dinheiro em troca de ajuda. O jovem admite que cometeu um erro e que não pensou que sua proposta deixaria a moça tão chateada. A garota, no entanto, achava que ele não deveria se arrepender. Como ela esperava, aquele cara era bem honesto. Blodin perguntou por que ele tinha decidido recompensá-la. Evantion respondeu que achava que deveria tê-la agradecido devidamente pela ajuda, já que todos gostam de recompensas e a bondade não vem de graça. Com base nas palavras do homem, o personagem principal pode presumir com segurança que ele nunca aceitou gentileza sem receber nada em troca. Ela imaginou o quão difícil a vida dele poderia ser. Então garantiu a Carhan que sua ajuda era apenas um favor. Ele não a compreendeu. Então a dama explicou que não era sua serva nem subordinada, e, portanto, não precisava ser recompensada, especialmente não financeiramente. O duque herdeiro concordou com a opinião da dama. No minuto seguinte, houve uma breve pausa entre eles, o que colocou a senhora Blodin numa posição embaraçosa. A protagonista decidiu contornar a situação e perguntou ao seu interlocutor o que o havia levado a correr para a varanda. Evantion ficou visivelmente constrangido com a pergunta. Então a garota disse que, se ele se sentisse desconfortável, não precisava responder. Mas o homem admitiu que uma mulher quer ficar noiva dele e continua a segui-lo por todo o lado, o que o deixa desconfortável. Ilia supôs que pudesse ser por causa do banquete. Então perguntou se ela o estava perseguindo, ao que ele respondeu que as ações dela eram desencorajadoras. Carhan diz que, se ele não entrar em contato com ela, essa mulher aparece imediatamente em sua casa, às vezes sem nem levar em consideração a hora do dia. Mesmo que ele diga à moça para onde vai, ela continua a segui-lo disfarçando-se com diferentes aparências. E esse perseguidor fica com raiva quando Evantion está rodeado de outras pessoas. Com uma expressão de profunda preocupação, o jovem acrescenta que visitou sua família recentemente e que ela começou a se intrometer em todos os seus assuntos, como se imaginasse ser sua esposa. Segundo o homem, essa garota ignora completamente todos os seus pedidos, e por isso ele teme que a situação só piore. Na cabeça dela, o protagonista considerava essa mulher uma verdadeira perseguidora. Lady Blodin diz que tudo isso é muito sério e que ele deveria conversar com a família. Mas quando Ilia começou a falar sobre família, percebeu que o humor de seu interlocutor ficou sombrio e triste, então não se arriscou a continuar falando sobre o assunto. Carhan se interessou quando a jovem disse que também estava passando por momentos difíceis por causa do noivo que a havia traído. Neste momento, a personagem principal quer abrir a porta da varanda e gritar para Rehart sobre o rompimento do noivado, mas seu status, que não é tão elevado, a impede. De repente, as portas da varanda se abriram. Era uma garota de cabelos escuros que agarrou Carhan como se o estivesse procurando há muito tempo. A desconhecida repreende o jovem por ele não ter lhe dito que ia à varanda, pois ela ficou surpresa com seu súbito desaparecimento.
A perseguidora gritou para o homem, que ficou confuso com seu aparecimento repentino. De repente, ao ouvir o nome do rapaz com quem vinha conversando nos últimos minutos, Ilya percebeu imediatamente que já o tinha visto em algum lugar. Ela supõe que Evantion seja a mesma pessoa que comprou a caixa de música na loja e que ele também seja o mesmo guerreiro demônio. Enquanto a personagem principal tentava descobrir que tipo de circo estava acontecendo, a morena que anotou perguntou irritada a Karhan quem ela era. Mas ele, encharcado de suor, não disse uma palavra, o que deixou a mulher histérica ainda mais perplexa. A perseguidora, ao notar a tonalidade clara do cabelo de sua rival, percebeu imediatamente que Lady Bloden estava parada à sua frente. Ilya queria muito fingir que sabia, mas na verdade não tinha a menor ideia de quem era aquela garota. No entanto, a julgar pela expressão de Evantion, a heroína consegue deduzir que a perseguidora mencionada por ele chegou. Ela acredita que sua presença o incomodou. Ilya entende que se envolver nisso não levará a nada de bom, então decide agir. Ela se despede docemente, esperando partir em breve. Mas o perseguidor bloqueou brutalmente sua passagem, dizendo que ela não iria embora, simplesmente porque um segundo antes estava flertando com o noivo de outra pessoa. A senhorita Bloden não se sentiu particularmente intimidada pela insolência da garota, mas sim um pouco chateada. Sua rival perguntou furiosamente se ela sabia seu nome. Com grande orgulho, a perseguidora declara ser a noiva de Karhan e que seu nome é Stella Delota. Assim que a garota disse seu nome, o personagem principal imediatamente se lembrou de um certo incidente relacionado ao design da carruagem. A senhora lembrou que a Delota é uma empresa com a qual sua família mantém contratos há muito tempo, e o incidente com o design da carruagem é o mais memorável de todos. Há alguns anos, a família Blodin lançou carruagens de luxo, mas pouco antes do dia da apresentação, o projeto foi roubado. A família teve que formar uma nova rapidamente, e a escolha final ficou a cargo do pequeno personagem principal. Embora algumas pessoas tenham expressado desaprovação devido ao design arrojado, foi graças à confiança dos pais que sua criação se tornou possível. E ao mesmo tempo, Delota apresentou uma nova equipe com um design roubado de Blodin. Eles tinham suspeitas, mas nenhuma prova concreta. Pelo contrário, a carruagem era anunciada como tendo sido desenvolvida ao longo de vários anos. Os jornais noticiaram que a família Delota dedicou 3 anos ao projeto. Ilya lembra que começaram as vendas com a mesma confiança, mas depois da apresentação do projeto sofreram um revés. A senhora sabe que Stella é a única filha da família Delota, e chegaram aos seus ouvidos rumores de que ela realmente mudou, pois era gordinha quando criança. Com os braços cruzados, Blodin pensa que as coisas são diferentes quando se trata de seu inimigo, embora quisesse evitar batalhas políticas por considerá-las entediantes. Mas como a própria perseguidora começou a provocá-la, Ilya, com um toque de escárnio, chama sua rival, deixando claro que a reconheceu. Enquanto a heroína aguardava ansiosamente a diversão, Karhan recuou rapidamente para uma distância segura, como um filhote de urso assustado. Stella perguntou irritada à garota o que ela estava fazendo na varanda com o namorado, mas a garota respondeu perguntando o que ela queria dizer com isso. A rival deixa claro que conhece todos os truques da senhorita Bloden porque sabe que esteve no mesmo espaço que seu amante. Ilya afirma calmamente que aparentemente a senhorita Delota carece de autoconfiança se decidiu suspeitar de alguém sem qualquer fundamento. Ela lembra à perseguidora que, como invadiu o local de férias de outra pessoa, deve apresentar pelo menos algumas provas. Como exemplo, a senhora cita o fato de que pelo menos conseguiu flagrá-lo se beijando, lembrando de como ela mesma flagrou Rehart fazendo isso no passado. Ilya então dá a entender que ela não deveria se considerar a noiva de Evantion, pois só existem rumores sobre o noivado. Mas a pergunta seguinte fez Stella se conter. Ela perguntou se Stella estava tão preocupada porque não confiava no noivo. A senhorita Delota, justificando-se dizendo que nem tudo era como ele pensava, olhou para o rosto de Karhan, que para sua surpresa parecia zangado. Tremendo de medo, a garota perguntou ao seu amado se ele estava zangado, mas ele não respondeu. O protagonista, no entanto, achava que não. Percebendo como o homem movia os lábios, preparando-se para dizer algo, Stella gritou de repente que queria ser a primeira a ir embora. Para não deixar Karhan zangado, ela faz uma promessa após a outra de que o deixará, e não porque não confie nele. Após seu comentário, a senhorita Delota virou-se de costas para o duque herdeiro e saiu apressadamente da varanda. Enquanto o Sr. Evantion observava a dama que partia com perplexidade, Ilya disse tristemente que tudo terminou de forma bastante entediante. O jovem então voltou seu olhar para Lady Bloden, que a advertiu de que não podia simplesmente ficar parada esperando, enquanto sua rival tomava a iniciativa de começar uma briga. De repente, o homem proferiu palavras incomuns. Ele presumiu que a personagem principal era uma garota muito confiante. A princípio, ela pensou que fosse sarcasmo,
mas depois ouviu de Carhan que ele invejava essa qualidade dela. A dama não esperava tal reconhecimento de um homem cujo pai era o mais famoso entre os nobres e cujo Carhan era seu único herdeiro. A jovem acredita que, pelo contrário, ele é uma pessoa que pode ter mais autoconfiança do que qualquer outra. A garota disse que não esperava ouvir palavras de inveja vindas dele. Evantion, no entanto, afirma enigmaticamente que o que lhe falta é confiança. O jovem admite que ele próprio não sabe se é adequado para o papel de herdeiro ou não, porque todos têm medo dele. A sociedade o considera um assassino sanguinário, arrogante e impaciente. Um homem cruel e frio que destruiu o próprio irmão para se tornar o herdeiro. Mas a primeira impressão que esse homem causou no personagem principal é completamente diferente de todos os rumores. E Lia observa que Carhan é bem educado e nem sequer se vangloria de seu alto status. Em vez disso, ele parecia um pequeno filhote de urso que havia sido acidentalmente apanhado no meio de uma batalha entre dois gigantes. Blodin começou a pensar que naquele momento estava passando a impressão errada de ser uma boa pessoa, enquanto com aquele homem tudo era diametralmente oposto. De repente, Evantion perguntou à garota se ela tinha medo dele. A senhorita Blodin perguntou calmamente por que deveria ter medo dele. Ela acredita que, por mais feroz que ele pareça por fora, contanto que ela o observe com dignidade, sua expressão facial se tornará gradualmente decifrável. A garota pergunta ao senhor se é verdade que, embora estivesse zangado antes, ele estava animado. Ele ficou muito surpreso com essas palavras simples. Então ele acrescentou que tinha boa percepção dessas coisas. Ela se desculpou caso o tivesse ofendido de alguma forma. Mas o homem, esfregando os dedos com entusiasmo, admitiu que ela foi a primeira pessoa a acertar de primeira. Evantheon diz que está acostumado a mal-entendidos e fala pouco por isso, raramente mantém uma conversa com alguém por tanto tempo. Ele sugere que isso pode ser porque seu rosto está com uma aparência bastante ruim. A senhorita Blodin ficou tão surpresa com isso que seus olhos se arregalaram completamente, pois olhando para Carhan, ela nem sequer conseguia se lembrar do significado da palavra terrível. Ela acredita que se esse homem bonito se considera feio, então não há ninguém no Império cujo rosto possa ser mostrado. Ela aposta que as pessoas o confundem com um manequim de estúdio. Tentando disfarçar a confusão que as palavras do homem lhe haviam causado à heroína, perguntou por que ele pensava assim. Ele respondeu que as pessoas congelavam ao verem seu rosto. A senhora supôs que isso se devia a espíritos malignos. Ilia sugere que Carhan considere sorrir com mais frequência, pois se sua expressão facial suavizar isso, poderá ajudar. O jovem decidiu seguir o conselho do amigo e tentou sorrir, mas o sorriso ficou muito assustador e sinistro. Ele perguntou se sua expressão havia se suavizado, mas ela apenas ficou parada sem conseguir encontrar as palavras, porque tudo havia se revelado muito sério. Ilia acredita que com o status que possui, não precisa se esforçar para mudar, e que se as pessoas descobrirem sua verdadeira identidade, podem subestimá-lo. Ela acha que manter a boa aparência dele pode ser benéfico, e mesmo que os rumores sejam verdadeiros, ninguém dirá nada na cara dele. A protagonista sentiu-se magoada por todo o status social de Carhan parecer ter sido desperdiçado, mas então lembrou-se do que era status social. Ao se aproximar de Evantheon, a garota pergunta se ele gostaria de dissipar todos os mal-entendidos que fazem as pessoas terem medo dele. Ao se aproximar do jovem, Milady sugere que talvez possa ajudá-lo com isso. Ele se interessou pela proposta dela, mas a jovem acrescentou que, em troca, ele faria um acordo com ela. Ilia diz que, ao se unirem, eles se ajudarão mutuamente a romper com seus compromissos onerosos. O personagem principal perguntou ao homem o que ele achava disso, e se considerava essa condição boa e benéfica. A garota confidenciou que planeja se livrar do noivo, e Rehart provavelmente também não quer se envolver com ela. Carhan, no entanto, expressou ceticismo quanto à ideia. Então Blodin o lembrou de que se ele não concordasse, corria o risco de se casar com sua perseguidora. Ela intimida Evantheon, dizendo que conhece Delota há muito tempo, e tem certeza de que sua obsessão só aumentará com o tempo, especialmente depois do casamento. Ao pegar seu casaco de pele, a garota diz que, no entanto, não espera uma resposta dele agora, mas está lhe dando um pouco de tempo para pensar. Ao sair da varanda, ela convida o homem para encontrá-la em 3 dias às 2 horas na torre do relógio central na rua Radisson, para que ele possa expressar sua resposta. Entretanto, no baile, a diversão está a todo vapor. Os nobres, apreciando o champanhe, conversam alegremente sobre diversos assuntos. O retorno de Lady Blodin ao banquete foi notado por seu subordinado Francis. Ele ficou muito feliz em vê-la e perguntou como tudo tinha corrido. A personagem principal sorriu docemente para os rapazes e disse modestamente que tudo tinha corrido muito bem. Mas quando Madame relembrou o incidente desagradável com Rehart, admitiu que, na verdade, não tivera muitos problemas.
Francis queria dar uma lição ao agressor da patroa, mas seu sócio Malek o impediu a tempo, argumentando que ele causaria problemas para a ilha. A personagem principal acenou com a mão e disse que estava bem e que ninguém deveria se preocupar com ela. Levantando a cabeça para encarar ameaçadoramente seu arqui-inimigo, Reinhardt, ela diz que já conseguiu se vingar. Sob o brilho cintilante das estrelas no céu noturno, a jovem deixa orgulhosamente o Palácio Imperial e sua luxuosa celebração. Na manhã seguinte, esfregando a cabeça sonolenta, a senhorita Blodin se surpreende ao perceber que não bebia bebidas alcoólicas fortes há muito tempo, pois agora estava com uma ressaca terrível. Uma criada bate à porta de Milady e entra com um carrinho de café da manhã. Ela deseja bom dia à moça e diz que o jovem mestre Henley ordenou que aquele prato fosse trazido para ela assim que se levantasse da cama. Ilia pensou que ela e o irmão ficariam constrangidos depois daquela conversa, mas parece que ele aceitou o pedido de desculpas dela e está preocupado com ela. A protagonista toma sopa com prazer no café da manhã, o que até aquece seu coração. Após se fartar da refeição, a senhora entrega os pratos à criada e pede que ela diga a Henley que ficou muito satisfeita. Blodin achou que pedir desculpas ao irmão seria uma boa ideia e que eles poderiam voltar a se dar bem como antes. Ela pensa de forma radical. Agora, pelo bem de sua família, está pronta para romper pacificamente seu noivado com Reinhardt. E para que seu objetivo seja alcançado, ela precisa do status de Lord Evantion. A garota percebe que lhe foi apresentada uma oportunidade rara que não pode perder. Ninguém como Reinhardt consegue enfrentar Carhan. Em troca de usar esta última como escudo, sua família pode oferecer uma riqueza muito maior do que a família do Conde Delota. Milady imagina que se trata de uma espécie de troca igualitária. Dar e receber um do outro aquilo de que precisam. Por outro lado, Ilia acha que não precisa se sentir culpada em relação aos Delots. Após calçar os chinelos e sair da cama, o primeiro objetivo da garota é obter o consentimento de Evantion. Milady refletiu sobre o assunto e chegou à conclusão de que nessas condições era como ganhar na loteria. 3 dias depois, chega o dia memorável para o personagem principal. A praça da cidade, aquecida pelos raios de sol, está repleta de vida social. Ilia, sentada em sua carruagem e olhando para a praça, deu uma olhada em seu relógio que marcava 13 horas. Ela tinha 1 hora inteira antes de seu encontro com Carcan. Perfeito para terminar todos os seus afazeres. De repente, em meio à multidão de transeuntes, a garota percebe uma silhueta alta, escura e familiar. Ao observar com mais atenção, Lady Blodin reconheceu o estranho como o Sr. Evantion, que estava parado como se estivesse esperando por alguém. Ela pediu ao cocheiro que parasse a carruagem, pensando que normalmente os nobres de alta posição chegavam deliberadamente mais tarde do que o horário marcado. Ao sair da carruagem com elegância, a heroína presumiu que Carhan era de fato um homem excessivamente cauteloso e que provavelmente teria que adiar seus compromissos. De repente, algo inesperado acontece no caminho da senhora. O velho que estava na bengala cai e deixa cair seu saco de maçãs que se espalham por todo o chão. Um homem socorre a vítima e a ajuda a colher maçãs. O velho agradece primeiro ao homem pela ajuda. Mas assim que o avô viu o rosto de Evantion, imediatamente fez uma reverência e começou a implorar desesperadamente que ele lhe desse as maçãs que havia comprado para sua família. Os transeuntes notaram o barulho. Pensaram que o nobre de alta posição estava tentando roubar comida de um plebeu. O duque herdeiro ouve a condenação da sociedade. Estão indignados com a possibilidade de alguém como ele e com uma aparência tão feroz existir no mundo. Ilia percebeu a reação de Carhan, que indicava que ele estava acostumado a mal-entendidos, mas entendeu que isso não significava que ele estava bem. Após ter recolhido todas as maçãs, o velho fugiu rapidamente com medo de que o homem lhe fizesse alguma mal. O Sr. Evantion voltou sua atenção para a senhorita Blodin, que apareceu ao seu lado, e o cumprimentou. A garota perguntou a que horas ele havia chegado, e o rapaz respondeu que tinha acabado de chegar. A jovem sorriu quando, em resposta à sua pergunta sobre se ele sabia que ainda faltava 1 hora inteira para o fim da reunião, o homem disse que havia chegado mais cedo por precaução. Ao observar Carhan Ilia, pensa que mesmo sabendo que será incompreendido, ele continua ajudando os outros. Ele não ostenta seu poder como outros nobres, mas é um homem bom à sua maneira. Ela não sabe como ele conseguiu manter sua verdadeira natureza. A moça mente para o homem dizendo que chegou cedo porque seus compromissos foram cancelados. A jovem sugere que seu interlocutor se mude para outro lugar, pois não acha que devam conversar em um local visível. Evantion ponderou sobre a oferta do amigo por um segundo, mas depois concordou. O casal entrou em um estabelecimento modesto onde se sentaram em uma mesa aconchegante perto da janela. Enquanto a senhora folheava o cardápio, o garçom perguntou aos convidados o que desejavam.
O homem respondeu que pediria o mesmo que a senhora. Ilia entregou o cardápio ao garçom e pediu que ele preparasse 2 xícaras de chá com leite para ambos. Quando o funcionário saiu, Karhan disse que ficou surpreso com o silêncio. A garota revelou um segredo. Ela havia pedido que ninguém entrasse no local. O duque herdeiro perguntou se isso significava que ela alugava o local, ao que Blodin respondeu que era a loja dela. Ela disse que comprou todas as lojas próximas há 2 dias e a loja dela está tranquila. Então este lugar será uma boa base. A jovem perguntou a Evantion por que ele havia vindo sem um guarda-costas, e ele respondeu que não pudera vir devido a alguns compromissos de trabalho, e além disso, as pessoas nem sequer pensariam em abordá-lo. Os criados acabavam de servir o chá aos convidados quando o personagem principal decidiu tratar de assuntos sérios. A mulher perguntou ao parceiro o que ele havia decidido durante aqueles 3 dias. Ela se lembrou de que havia decidido fazer um acordo com ele. Eles deveriam se ajudar a terminar seus noivados. Mas, na verdade, o noivado de Evantion ainda está em discussão. De repente, o homem diz que veio encontrá-la apenas para rejeitar seu pedido de casamento. Para a garota, essa frase foi tão inesperada e chocante que ela não acreditou no que ouviu a princípio. Karhan explica que não pode romper o noivado por vontade própria, então acredita que deve recusar a proposta dela. Embora o jovem tenha dito isso a julgar por seu comportamento contido, Lady Ilia supõe que, na verdade, ele queira outra coisa. Ela esclareceu se ele realmente não tinha nenhuma intenção de romper o noivado. Ele respondeu que sua família estava negociando o assunto e que não queria causar-lhes problemas. A senhora Blodin disse que não estava interessada em razões externas, mas sim na sua própria opinião. O Lorde pareceu surpreso com as palavras dela, e ela acrescentou que aquele não era um noivado de outra pessoa, mas dele, e que somente ele deveria decidir por ela. Karan ficou em silêncio, e Ilia o lembrou de que não insistiria se a decisão fosse dele. Ela perguntou se ele realmente queria se casar com Delota, porque achava que ele estava tolerando tudo. O Sr. Evantion disse entusiasmado que não sabia se teria coragem de tomar uma decisão por conta própria. A garota perguntou intrigada que problemas poderiam impedi-lo de fazer isso. Ao abrir o açucareiro, ela admite que até recentemente era igual a ele. Enquanto coloca cubos de açúcar no chá, Ilia diz que no passado não conseguia tomar nem mesmo pequenas decisões e sempre tentava ser como todo mundo. Mas em determinado momento ela percebeu que não queria mais fazer aquilo porque a deixava infeliz. O homem ficou atônito com as palavras do amigo. Esfregando as mãos nervosamente, ele se perguntou o que as outras pessoas diriam se percebessem. Ela respondeu calmamente às mulheres que, mesmo que a criticassem, não seriam capazes de fazer nada, e ninguém viveria a vida dela por ela. A dama sugere que Evantion simplesmente diga que ela o enganou se ele tiver medo de tomar uma decisão por conta própria. Ela promete que se algo der errado, está pronta para assumir a responsabilidade por tudo. Karhan diz que Milady lhe parece uma boa pessoa e ele quer confiar nela, e tentar mudar também, porque não tem mais forças para se enganar. Com firmeza, confiança e orgulho estampados no rosto e nas palavras, o senhor disse que aceitava a proposta dela. Seu interlocutor sorriu e o elogiou por ter pensado na situação corretamente. Ilia o convida a examinar o contrato segundo o qual eles terão que fingir voluntariamente ser amantes por um período de tempo previamente acordado. De acordo com os termos do contrato, eles não podem ter outro parceiro. São obrigados a ajudar um ao outro a terminar o noivado e não devem divulgar o conteúdo do contrato a ninguém. Ela avisa que pode ajustar o conteúdo do acordo. Então pede a Karhan que o leia e a informe caso não goste de algo. A senhora Blodin diz que, essencialmente, o objetivo é retratar um casal apaixonado e que pode haver alguns rumores negativos no início, mas que eles desaparecerão com o tempo. Em meio a um mar de dúvidas, o duque herdeiro questionou por que tudo tinha que ser daquela maneira. Sua parceira respondeu de forma muito simples: porque não há nenhuma razão objetiva para romper o noivado. Ela diz que quer impedir o noivado, mas o noivo tem um status superior ao dela, e além disso, o escolhido tem ligações com a família imperial. E se o personagem principal agir sem nenhuma precaução, isso certamente levará a um ataque retaliatório. A garota diz ao homem que é por isso que ela quer usar o status dele como escudo. Ilia sabe que Gerhard Tercian é vulnerável a alguém mais forte, e se seu novo parceiro se revelar o herdeiro da Evantheon, então naturalmente os apoiadores do noivo ficarão mais cautelosos. A família Tercian não poderá agir tão facilmente contra a família Karhan, que tem um status social superior ao deles. Blodin insiste que se sua família ducal deseja que ele fique noivo, ela seria uma opção melhor do que Stella Delota. A personagem principal entende que a família do Duque pode resistir a princípio, mas ainda assim a aceita porque ela não tem defeitos ao contrário de Stella. O homem perguntou se eles fingiriam ser amantes pelo resto da vida, ao que a moça, olhando os termos do contrato, respondeu que seria apenas por um ano.
A dama promete que eles só vão fingir ser amantes desta vez enquanto ela prepara contramedidas. Enquanto estudava o documento, Lord Evention perguntou à sua amiga o que aconteceria se ela tentasse quebrar o contrato. Ela respondeu com um sorriso malicioso que ele descobriria assim que tentasse fazer aquilo. Karen entendeu a indireta da senhora e não perguntou mais nada. Apenas disse que assinaria o contrato. Após algum tempo, o documento já continha 2 assinaturas, a do Duque herdeiro Evention e a da senhorita Bloodin. A protagonista sugeriu que seu amigo contasse a todos que eles se apaixonaram à primeira vista, pois as pessoas poderiam suspeitar que algo estava errado. Carhan respondeu que seria difícil, mas que tentaria. Ilia declara solenemente que agora ele é responsável pelo status e ela pela riqueza. E assim começou um relacionamento falso que abalaria todo o império. A senhora coloca o contrato assinado em um envelope. Ela está satisfeita por ter conseguido chegar a um acordo. Mas olhando para o seu amado, ela pensa que quando as pessoas descobrirem a gentileza dele, provavelmente começarão a subestimá-lo. Ilia queria distrair a amiga, então disse que o chá estava muito gostoso, pois havia contratado uma pessoa especial que sabia prepará-lo muito bem. A senhora acredita que, embora as pessoas tenham uma visão equivocada de Carhan, pode ser conveniente usá-lo como escudo. Mas há um porém. Blodin diz ao jovem duque que, como ele assinou o contrato, ela também pode ajudá-lo a resolver seus problemas. O homem ficou surpreso quando a senhora disse que ele havia mencionado o mal-entendido que enfrentou por causa de sua aparência. Ele perguntou se ela se lembrava, ao que ela respondeu que sim e prometeu ajudá-lo. Levantando-se da cadeira, Ilia jura cuidar pessoalmente daqueles que se aproximam do Sr. Carhan com intenções impuras. A protagonista sugere que sua amiga saia e compre roupas novas para ele, a fim de mudar seu estilo, e assim as pessoas se aproximem dele com mais facilidade. O casal passeava por uma rua repleta de boutiques de roupas masculinas. A mulher perguntou-lhe que estilos ele preferia, ao que ele respondeu que não tinha preferências. Então a senhora sugeriu que ele só usava roupas pretas. E Carhan perguntou surpreso como ela sabia. Ilia concluiu isso porque sempre o vira de preto. Ao se lembrar de algo, Blodin se virou para Evention e lembrou-lhe que havia uma cláusula no contrato que os obrigava a serem amantes fiéis um ao outro. O jovem respondeu que se lembrava disso, e então sua amada pediu que ele se aproximasse e caminhasse ao seu lado. Carhan ficou confuso com isso, mas imediatamente correu para mais perto quando de repente ouviu-se um grito de raiva atrás do casal. Acontece que era o próprio Rehart passeando por perto com uma mulher desconhecida nos braços. Ele ficou muito surpreso ao encontrar inesperadamente sua nora. Afastando sua companheira, ele diz mais uma vez a Ilia que ela entendeu tudo errado e que ele pode explicar tudo. A personagem principal não entende por que teve a sorte de encontrar esse perdedor justo agora. Ela é obrigada a ouvir seu noivo lhe dizer que eles terminaram em maus termos da última vez e que ele gostaria de se redimir dando-lhe um presente. Mas Reinhardt se justifica dizendo que não sabe o que as mulheres gostam, então decidiu pedir ajuda à garota com quem estava saindo. Blodin teve sua confiança completamente abalada quando ela o lembrou de que ele estava procurando um presente para ela em um beco cheio de lojas de roupas masculinas. Ela diz que estão juntos há vários anos, mas ele ainda não sabe do que ela gosta e precisa da ajuda de uma desconhecida. A garota está convencida de que eles realmente têm um relacionamento superficial, mas quer que Rehart não se esforce demais porque tudo o que ele disser soará como uma desculpa. O cara ficou tão bravo que apontou o dedo para Evention e gritou que ela mesma estava andando com um homem. Ilia fingiu estar muito surpresa por se lembrar de que há muito tempo queria lhe contar algo. Segurando Carhan pelo braço, ela apresenta ao noivo o homem que ela ama muito, o duque herdeiro Evention. Rehart ficou tomado pelo medo. Diziam que se o ofendessem, ele poderia matar sem pestanejar. Ele se lembra de como no baile as pessoas falavam desse homem que costumava ser chamado de assassino de campo de batalha. Mas o mais assustador é, se você olhar para Carhan por mais de 3 segundos, pode esperar que ele corte a garganta de qualquer um. O garoto não entende como Ilia pôde conhecer o herdeiro de Evention. Entretanto, a personagem principal afirma feliz que se apaixonou pelo jovem à primeira vista e acredita que foi obra do destino. Ela perguntou ao seu amado se tudo era verdade, ao que ele, sorrindo, ternamente concordou. Rehart ficou tomado pela raiva. Ele perguntou à garota se ela estava mentindo, esperando uma resposta tranquilizadora. Mas ela disse que não estava mentindo de forma alguma. Pelo contrário, tinha certeza de que o havia entediado. O noivo fracassado está convencido de que Ilia está mentindo para ele. Ele não consegue acreditar que ela ame alguém além de si mesma, especialmente um assassino de campo de batalha. Ele se lembra de como a senhora Blodin costumava sorrir bobamente para ele e de como ela gostava dele o suficiente para lhe pedir qualquer coisa. O rapaz cerrou os dentes nervosamente, convicto de que não deixaria a garota escapar assim.
De repente, a mulher diz ao seu detrator o que há muito tempo desejava expressar no banquete. Ela quer romper o noivado com ele. Essa frase enfureceu Rehart profundamente. Ele perguntou-lhe com raiva, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Mas a heroína passou calmamente por ele com seu novo amante, dizendo que lhe enviaria uma carta com exigências quando estivesse pronta. Ele tentou alcançar Ilia com raiva, estendendo a mão para ela e gritando palavras sobre como ela ousara abandoná-lo. No entanto, Evantion agarrou a mão do traidor e lançou-lhe um olhar como se ele fosse morrer em instantes. A senhora disse calmamente a Karen que estava bem. Ela pediu que ele deixasse Rehart ir e continuassem a caminhada. O homem obedeceu imediatamente à sua amada, após o que o casal retomou suas atividades. O noivo fracassado permaneceu estendido no chão, amaldiçoando tudo neste mundo com ressentimento. Após algum tempo, já bem distantes de Rehart, o Sr. Evantion e Lady Blodin caminhavam tranquilamente pelas estradas. A garota queria falar com o homem, mas por algum motivo ele se encolheu, só por ter sido chamado a atenção. Milady o lembra severamente de que ela lhe pediu para andar ao lado dela, em vez de andar constantemente atrás dela. O jovem, sentindo-se culpado, correu até Ilia envergonhado. A protagonista diz que não esperava encontrar o ex, tão de repente. Ela pergunta ao namorado se ele está nervoso. Ele respondeu com evidente nervosismo no rosto que havia se movido sem perceber, porque Rehart estendera a mão para ela, e ele não sabia o que fazer. Então o agarrou instintivamente. A garota riu dele e depois agradeceu ao parceiro por ajudá-la. Mas depois disso ela diz que apesar disso ele precisa praticar seu comportamento, o que deixou Karhan confuso. Transbordando de entusiasmo, o homem pergunta se foi mesmo tão ruim assim. Ilia riu bastante, mas disse que pela primeira vez ele se saiu muito bem e Rehart pareceu ter acreditado na história. Mas no instante seguinte, ela pensou que, para dizer a verdade, aquilo tinha sido muito inesperado. Desde o momento em que seu noivo apareceu, o Sr. Evantion pareceu desmoronar. Felizmente, sua expressão severa o salvou. No entanto, nesse ritmo, é apenas uma questão de tempo até que sejam descobertos em sua farsa. A protagonista não faz ideia de como Karhan conseguiu manter sua identidade em segredo. Enquanto isso, no bar afogando suas mágoas na bebida, Rehart se pergunta como Ilia pôde tê-lo trocado. O homem tem certeza de que ela mentiu para ele, pois não consegue imaginar sua nora se apaixonando por um tolo como Karhan. Ao recordar o incidente em que encontrou Lady Blodin inconsciente no chão, o Sr. Tercian fica convicto de que é seu benfeitor e salvador. Rehart sabe que é o herdeiro do Marquês Tercian e que seu pai também ocupa um alto cargo no Palácio Imperial. E o próprio palácio para esse jovem nobre não passa de um brinquedo como uma caixa de areia. Num dia comum como qualquer outro, sua vida mudou quando ele encontrou uma garota inconsciente no jardim. Após a infeliz mulher receber a assistência necessária, Rehart decidiu conversar com ela no quarto de hóspedes. Para sua grande alegria, a menina que ele encontrou sem vida no jardim acabou sendo a filha mais nova da família Blodin. O herdeiro Tresian supôs que Ilia viera para lhe agradecer, mas ficaria constrangido se ela sugerisse repentinamente que mantivessem contato, pois ela não fazia o seu tipo. Mas então a senhora, enquanto seu criado despejava uma pilha de riquezas de todos os tipos sobre a mesa, disse que aquilo era uma pequena recompensa para ele por tê-la salvado. O homem examina avidamente as joias onde o colar se compara ao tesouro imperial, e um broche, segundo rumores, custa o equivalente a 3 lojas. Rehart sabia que a família Blodin era rica, mas não imaginava que fossem ricos o suficiente para presentear com joias alguém que simplesmente acordou a filha deles no jardim. O enigma começa a se desvendar na cabeça do cara. Se ele ficar com essa mulher, terá tudo para sempre. Ele diz à mulher que fez o que tinha que fazer. Depois disso, o homem astuto começou a reunir informações para conquistar o coração de Ilia. Ele se encontrou com ela deliberadamente, fingindo que era apenas uma coincidência. Ele também costumava elogiar os hobbies da garota, fingindo que eles tinham muitos gostos em comum. E assim, alguns meses depois, a personagem principal, com um brilho amoroso nos olhos, disse a Rehart que eles tinham muito em comum. Ele concordou com ela e disse que estavam se dando bem satisfeito por ter conseguido enganar aquela mulher inocente com tanta facilidade. Eles ficaram noivos logo depois de começarem a namorar e já estavam a um passo do casamento. Mas o Sr. Tercian decidiu subitamente que era uma vergonha casar-se assim, sendo jovem e rico, e dedicar-se a apenas uma mulher. Assim, seguindo essa lógica, ele começou a desfrutar da vida noturna e da zona de prostituição, e usou o dinheiro que Ilia lhe deu para conquistar o afeto de outras mulheres. Esse inseto foi até capaz de encontrar um parceiro permanente que combinasse perfeitamente com seu gosto. E naquele momento de alegria, algo inesperado aconteceu. Sua própria noiva o flagrou traindo-o. Rehart acredita que, embora seja o culpado por essa situação para abafar o caso,
Foi mais fácil para ele culpar Ilha por tudo. Ele entendia que se ela se sentisse triste por um instante, não suportaria ficar sem ele. Então o infiel não tinha motivos para se preocupar. O herdeiro de Tercian estava calmo até que outro homem apareceu ao lado da heroína, a quem ela apresentou como seu amante. De repente, o cara ouve por acaso uma conversa entre duas vizinhas que, enquanto discutiam seus problemas de relacionamento, sugerem provocar ciúmes em seus parceiros. Rehart ouve a garota dizer que os homens se cansam de serem bem tratados por muito tempo e que o ciúme pode gerar uma sensação de crise. Outra garota apoiou a ideia da amiga, e então Rehart também considerou seriamente a possibilidade. Ele supõe que, por causa do caso que ele tem com outra mulher, Ilha esteja tentando chamar sua atenção usando esse homem. O rapaz percebeu que sua noiva estava tentando deixá-lo com ciúmes. Então, levantando-se da cadeira, disse que era uma ideia muito gentil da parte dela. O herdeiro astuto decidiu que também deveria consolar sua futura noiva de maneira semelhante. Nesse momento, a personagem principal chega ao palácio de sua terra natal, perto do qual ela desce da carruagem. Ela percebeu o comportamento estranho de seu criado Francis e perguntou se ele queria lhe contar algo. Ele decidiu perguntar à senhora se ela estava bem insinuando a relação contratual com o Sr. Evantion. O cara disse que não tinha reparado nisso na loja de caixas de música. Então perguntou a ela se o senhor parecia uma pessoa perigosa. Madame perguntou ao seu subordinado que impressão Carhan lhe causara. Francis não se atreveu a responder à pergunta. E então a garota diz que já tomou sua decisão e que eles não precisam se preocupar, porque ele conseguiu afastar Rehart ainda melhor do que ela esperava. Ilya sobe calmamente os degraus até a entrada do palácio e pensa que disse aquilo em tom de brincadeira. Mas se Lord Evantion não estivesse lá naquele momento, quem sabe que problemas lhe teriam acontecido. Ao chegar em casa, ela pede aos seus subordinados que mantenham em segredo tudo o que lhe aconteceu hoje, ao que eles concordam de bom grado. De repente, a heroína foi chamada por duas pessoas, seu pai, Cliff Blooding, e sua mãe, Violeta Blooding. O Sr. Cliff correu em lágrimas até sua filha, gritando que não conseguira ver seu rosto antes de sair, porque ela não havia saído do quarto em nenhum momento. O homem abraçou Ilia, admirado com a quantidade de peso que ela havia perdido. Ele importunou a filha com perguntas sobre se ela estava se alimentando o suficiente. Apesar da garota dizer que estava bem, Cliff Blooding não conseguia se acalmar. A diversão da protagonista com o pai foi interrompida pela mãe, que pediu severamente à filha que fosse para o quarto conversar. Era óbvio que a menina e Cliff estavam um pouco assustados com a severidade da mãe dela, mas mesmo assim a menina concordou em ir com ela. Quando a família foi para um cômodo separado para conversar, a senhora Violet pediu ao marido que se sentasse ao lado dela, em vez de ficar discutindo com a filha. O homem prontamente atendeu ao desejo da esposa, após o que a mulher perguntou a Ilia o que lhe havia acontecido. A senhora não gostou das palavras da mãe. Mamãe estava lembrando-a de que ela logo se casaria e que uma pequena discussão com Rehart não era nada fora do comum. A mãe perguntou o que havia acontecido desta vez. A jovem pensou por um momento se deveria revelar que seu noivo estava tendo um caso com outra mulher. Violeta levou as mãos à cabeça, consternada com o fato de ter um genro tão problemático, e Cliff tentou acalmar a esposa. Olhando para seus pais, Lady Blooding concluiu que ainda não podia fazer isso agora. Assim que a família dela descobrir tudo sobre Rehart, ficará furiosa e desejará resolver a situação com ele imediatamente. Ela acabara de fechar um acordo com a Evantion e eles não podiam ir contra a família Tercian sem preparação. A garota cerrou o punho resolutamente. Decidiu discutir os problemas mais tarde, mas por agora concentrar-se no objetivo. Ilia diz aos pais que quer conversar na presença de toda a família, incluindo seu irmão mais velho. A senhora expressa seu arrependimento por ter causado cenas e problemas até então e admite que deseja se desculpar novamente. Reunindo toda a sua determinação, Madame anuncia uma decisão surpreendente para seus pais. Ela quer romper o noivado e isso não é apenas um capricho. A filha perguntou se isso era possível e a senhora Violeta, com um sorriso agradável, disse que não ouvia algo tão agradável há muito tempo. A mãe e o pai, é claro, ficaram felizes com isso, mas começaram a fazer a Ilia as mesmas perguntas que ao irmão. Se estava tudo bem com ela, já que antes ela amava Rehart. Então a personagem principal admitiu que estava tudo bem com ela. Ela simplesmente havia encontrado outro parceiro. A senhora e o Sr. Blodan ficaram bastante surpresos com o anúncio repentino do filho. Cliff e Violeta começaram a cochichar sobre se a filha havia se apaixonado por outro estranho. Decidiram ouvi-la. Primeiro, caso fosse alguém melhor que Rehart. O casal fingiu que não estavam apenas fofocando e em seguida perguntaram à herdeira quem era seu amante agora. Ilya confessou que se tratava do mesmo assassino de campo de batalha, sedento de sangue, o herdeiro da família Evantion. Ao ouvir esse som,
Algo aconteceu com o Padre Cliff, o que fez com que a menina e a mãe gritassem de medo, e o barulho foi ouvido por todo o palácio. Enquanto isso, no palácio da família Evantion, as criadas soluçavam de medo e se curvavam quando Lord Evantion passava por elas. Ao entrar em seu escritório, o homem olhou-se no espelho. Estava vestido com um belo terno branco que a senhorita Blodin havia escolhido para ele. O senhor recorda as palavras da moça de que com aquele traje o ambiente ao seu redor se tornava mais agradável e que seria ainda melhor se ele praticasse suas expressões faciais. O jovem seguiu o conselho dela e tentou sorrir para o seu reflexo, mas o resultado foi tão assustador que o espelho se quebrou. Carham pensou com desapontamento que nem mesmo uma estátua de gesso teria um sorriso tão estranho quanto o dele. Desde criança, ele se lembra das palavras de sua mãe quando lhe trouxe uma gaiola onde um pássaro havia morrido. Ela o proibiu de sorrir porque era repugnante. Ela diz ao filho que, embora o tenha dado à luz, não faz ideia do que se passa na cabeça dele. A mãe ordenou que ele saísse imediatamente. A mulher caiu em prantos e gritou para Carham que não queria mais vê-lo. Essas lembranças da infância perturbam o homem. Ele quer ter sucesso como Lady Blodin, mas refletindo sobre o assunto, ela pode ser considerada excêntrica. Na loja de caixas de música, ela foi até ele primeiro e ofereceu ajuda gratuita. Ela também ficou chateada porque ele tentou recompensá-la com dinheiro pela ajuda que lhe prestou. E então ela até sugeriu fazer um acordo em que ele e ela fingiriam ser amantes um do outro. Essa garota mostrou a Karen uma nova oportunidade em sua vida, dizendo que ele era capaz de tomar decisões por si mesmo. Antes de conhecer Ilia Lord Evantion, sempre acreditou que suas opiniões não importavam, pois seguir as expectativas dos outros era a coisa certa a fazer. No passado, no fundo do seu coração crescia uma decepção inexplicável. Deveria ele vagar sem rumo ou seguir o fluxo da vida? E para esse homem, uma mão brilhante e branca como a neve se estendeu irradiando esperança de mudança. Carham aceitou a ajuda que lhe foi oferecida, porque ele também quer mudar assim como Ilia. Subitamente, um jovem chamado Tesion Herven entra no escritório do senhor. O subordinado cumprimenta o senhor. O rapaz queria se desculpar por sua longa ausência, quando de repente percebeu algo estranho que o chocou profundamente. O senhor Evantion corou quando Tesion perguntou o que havia acontecido com suas roupas. O homem perguntou se ele parecia estranho com elas. O subordinado respondeu que o terno estava bom, mas começou a repreendê-lo, porque ele não estava usando roupas pretas e intimidadoras. Pessoas mal intencionadas apareceriam para se aproximar dele e se aproveitar de sua bondade. Levando as mãos à cabeça, ele lembra a todos mais uma vez que precisa manter sua imagem repulsiva. Caso contrário, todos descobrirão rapidamente seu verdadeiro caráter. Tesion respondeu irritado que se não tivesse assuntos urgentes para tratar, eles teriam ido juntos ao banquete. De repente, o jovem percebe uma carta suspeita na mesa do cavalheiro, a qual ele imediatamente pega com a mão. Ele pegou o contrato de Ilia sobre amor falso e começou a lê-lo, ficando surpreso ao mesmo tempo que o Lorde já havia sido envolvido em algum tipo de mentira em sua ausência. O rapaz exigiu uma explicação urgente de Carham quando leu as linhas sobre assistência mútua benéfica para o rompimento do noivado. Evantheon percebeu que não podia mais esconder nada e que teria que contar tudo. Silenciosamente pediu perdão a Lady Blodin. Tesion levou as mãos à cabeça em choque novamente quando o Lorde lhe explicou que havia firmado um contrato secreto. Um subordinado pergunta como Carham pôde tomar uma decisão tão importante quando ele não estava presente. De repente, Carham disse palavras que deixaram Herven atônito. Ele havia tomado essa decisão por livre e espontânea vontade. O jovem se orgulha de que essa não foi a vontade de outra pessoa nem um erro, mas sim uma decisão pessoal de Lord Evantheon. Depois de se acalmar, o rapaz perguntou quando ele iria encontrar Lady Blodin, ao que ele respondeu que em 4 dias. O subordinado diz com firmeza que irá a uma reunião com ele para se certificar de que o personagem principal é confiável. Enquanto os homens conversavam, Ilia ainda não conseguia acalmar o pai após a notícia repentina sobre sua nova namorada. Naquele dia, quando Milady estava terminando seu passeio com Evantheon, ela perguntou se eles poderiam se encontrar novamente na casa de chá. Enquanto o homem lhe oferece a mão para ajudar a senhora a entrar na carruagem, ela diz que felizmente Rehart parece ter acreditado no amor deles. Mas ela lembra ao seu amado que ele ainda precisa trabalhar em seu comportamento e que, para isso, eles precisarão de tempo para se conhecerem melhor. Carham acenou modestamente para ela após o que a garota sorriu e disse que se encontrariam em 3 dias. Quando o dia marcado chegou, a personagem principal começou a se preparar para o encontro e pensou em como tinha sorte de ter encontrado um parceiro falso, mas seu próximo passo seria bastante problemático. Segundo a lei imperial, romper um noivado exige o consentimento de ambas as partes, e ela enfrenta o problema de como obter a aprovação de Rehart.
Como último recurso, ela poderia recorrer à justiça, mas isso levaria muito tempo e ela gostaria de resolver tudo o mais rápido possível. As mãos da criada que penteavam os cabelos da patroa tremeram quando alguém bateu à porta do quarto. Acontece que foi Malek o criado quem informou Ilya de que uma carta havia chegado do Palácio Imperial. Ela perguntou por quê. Entregando uma carta à senhora, o homem diz que se trata da casa de chá. Após ler o conteúdo da carta, Lady Blodin decidiu que nesse caso deveriam mudar o local da reunião com o Sr. Carhan. A garota pediu que enviassem alguém à propriedade do Cal de Evantion, e Malek aceitou sua ordem. Depois de se acomodar melhor, a heroína pensou que tinha encontrado um local de encontro que poderia ser adequado. Algum tempo depois, enquanto estava em uma de suas lojas, Ilia ouviu sua convidada chegar e imediatamente quis cumprimentá-la, mas viu algo incomum. Além de Carhan Tession, também compareceu à reunião. Madame perguntou ao seu sócio quem estava ao lado dele, ao que ele respondeu que era seu assistente. Um jovem pede desculpas à namorada porque, devido à sua negligência, os termos do contrato foram violados. Ilia perguntou com desdém se seu assistente era confiável, ao que o Lorde respondeu que sim. Mas para ela, ao observar seu olhar condenatório, parece que ele a trata com desprezo. Blodin disse que nesse caso tudo estava bem porque seus acompanhantes também estavam presentes e cientes de tudo. Ela estendeu a mão ao subordinado de Evantion, apresentou-se e disse que era um prazer conhecê-lo. Ele apertou a mão dela friamente e disse que seu nome era Tession Herven. A mulher percebeu que não havia imaginado que ele desconfiasse dela. Tession, então, insinuou que mudar o local da reunião no dia marcado seria uma falta de respeito para com eles, e Carhan tentou acalmar seu comportamento. O comportamento do jovem irritou seus subordinados, mas a patroa os dispensou com um gesto de mão, dando a entender que estava tudo bem. Ela se desculpou por ter mudado abruptamente o local da reunião. A senhora admite que de fato recebeu hoje uma carta oficial do palácio, informando que sua loja foi declarada zona de reconstrução e que a entrada em seu território está estritamente proibida. A indenização da loja será de 1 milhão de coroas, o que surpreendeu Tesian. Ela acrescentou que situações como essa podem ocorrer no futuro. Lady Blodin diz que agradeceria a compreensão deles antecipadamente, pois teve um pouco de sorte na vida. Ela pede aos convidados que se sentem avisando-os de que não poderá oferecer jantar a todos, pois o local foi escolhido às pressas. Ela pede a Francis que traga algo para beber. Quando Evantion se sentou na cadeira, a garota sorrindo sugeriu que passássemos para o assunto mais importante. Mas Tercian a interrompeu dizendo que tinha algo que queria lhe contar primeiro. Ela disse que estava ouvindo com atenção. De repente, colocando o documento sobre a mesa, o homem pede à mulher que rescinda o contrato com Carhan, explicando que não gosta de se envolver em assuntos problemáticos. Com grande desprezo no olhar, o subordinado diz que conhece as verdadeiras intenções dela e, portanto, pede para não envolver o senhor nisso. O personagem principal, cujo rosto não demonstrava nenhuma emoção, achou que aquele cara parecia mais o guardião de Evantion do que um assistente. Ela diz algo que intriga os dois homens. A garota pergunta se Carhan realmente não gosta de se envolver com outras pessoas. Ilia declara que Tessian, como assistente do senhor, deve estar ciente dos rumores desfavoráveis que cercam seu mestre, e em tal situação, uma série de mal-entendidos podem surgir. A personagem principal deixa claro que duvida muito que esse seja um desejo genuíno de Evantion, e não dele.